mesmos. A violência tomou as aldeias. O pecado foi herdado como sangue. Mas no meio de uma geração caída, havia um homem diferente. Seu nome era Enoque. Enoque andava com Deus. Não apenas acreditava, ele caminhava com o Criador. No meio de um mundo escuro, Enoque era luz. Não seguia os caminhos dos homens. Era íntegro, devoto. Falava com Deus, e Deus falava com ele. E então, um dia, Enoque simplesmente não foi encontrado. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. E os homens se multiplicaram sobre a terra. As filhas nasceram para eles. E então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, conforme escolheram. Naqueles dias, e também depois, havia gigantes na terra, os Nefilins. Estes eram os valentes, homens de renome. São descendência dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O Senhor viu que a maldade se multiplicava e que toda a imaginação do coração humano era má continuamente. E o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe o coração. Então disse: Destruirei o homem que criei. Apagarei da face da terra todo ser vivente, porque me arrependo de os haver feito. Mas havia um homem, um só, que ainda achava graça aos olhos de Deus. Seu nome era Noé. Noé era justo. Mas havia um homem, um só, que ainda achava graça aos olhos de Deus. Seu nome era Noé. Noé era justo. No meio de uma geração corrupta, ele andava com Deus. Homem íntegro, obediente, e Deus lhe falou: Noé, o fim de toda a carne é chegado. Faz para ti uma arca de madeira, de 3 andares, selada por dentro e por fora. Pois farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e destruirei tudo o que respira. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Noé ouviu e creu. Durante anos construiu a arca. Sob o sol, sob zombarias. Os homens riam. Que loucura! Nunca choveu! Que tipo de Deus julga com água? Mas Noé martelava e pregava justiça e seguia obedecendo. Então os animais começaram a chegar, de 2 em 2. Leões, águias, jumentos, zebras, lobos, ovelhas, elefantes, machos e fêmeas, segundo as suas espécies. E Deus disse: Entra na arca, tu e tua casa, porque te tenho visto justo diante de mim. Noé entrou, e Deus fechou a porta. E então o céu escureceu. O vento soprou diferente. O primeiro trovão rasgou os céus. E a chuva caiu. Gotas no começo. Depois, torrentes. Rios transbordaram. Fontes do abismo se romperam. A terra foi coberta pelas águas. Montes desapareceram. Homens gritavam, corriam, mas a porta da arca estava selada. Durante 40 dias e 40 noites, choveu. Tudo o que respirava pereceu, exceto Noé e os que estavam com ele na arca. O juízo havia caído, mas a promessa ainda estava viva, porque Deus nunca destrói sem antes preservar. Sempre há um remanescente. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararate, e Noé enviou um corvo. Depois, uma pomba. A pomba voltou com uma folha de oliveira, e então Deus disse: Sai da arca, tu, tua família e todos os seres viventes. Multiplicai-vos, enchei a terra, e faço convosco uma aliança eterna. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. E Deus colocou no céu o primeiro arco-íris, um sinal de sua promessa.
Nunca mais destruirei a terra com água, ainda que o homem peque. Eu, o Senhor, cumprirei a minha palavra. E assim o mundo recomeçou. Não por merecimento, mas por graça. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda preserva um justo e começa tudo outra vez. Após o dilúvio, Noé e sua família deixaram a arca. Diante de um mundo silencioso, ainda úmido da destruição, Deus falou: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era um novo começo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deles viriam os povos que preencheriam novamente a terra. Sem seria o pai dos semitas, entre eles, os hebreus. Jafé povoaria as ilhas e as terras do norte. E de Cão nasceriam povos como os egípcios, filisteus e cananeus. A terra se tornou fértil novamente. As árvores deram fruto. Os animais se espalharam. E Noé, lavrador, plantou uma vinha. Com o tempo, fez vinho. E um dia, bebeu demais. Noé se embriagou. E, embriagado, deitou-se nu dentro de sua tenda, desprotegido, envergonhado. Cão, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai. Mas em vez de honrá-lo, zombou. Saiu e contou aos seus irmãos, como quem expõe a fraqueza de outro. Sem e Jafé, porém, tomaram uma capa, colocaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram seu pai, sem olhar sua nudez. Honraram-no em silêncio. Quando Noé despertou e soube o que havia acontecido, falou palavras que ecoariam por gerações. Maldito seja Canaã! Servo dos servos será entre seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Mas a promessa de Deus continuava. As gerações passaram. E os descendentes de Noé começaram a se espalhar. Mas ao chegarem à planície de Sinar, decidiram parar. Ali disseram uns aos outros: vamos edificar uma cidade. Vamos construir uma torre que toque os céus. Façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados. Tijolo sobre tijolo, a torre crescia. Não era apenas arquitetura, era ambição, era orgulho. Eles queriam chegar ao céu, sem precisar de Deus. E então o Senhor desceu, olhou a obra dos homens e disse: eis que são um só povo e têm uma só linguagem. Agora, nada será impossível para eles. Desçamos e confundamos sua língua, para que não se entendam. Naquele instante, o caos tomou conta da cidade. Homens gritavam em vozes estranhas. As palavras não faziam mais sentido. A construção parou. A unidade se rompeu. A cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas da terra. E os homens se espalharam, exatamente como haviam